Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Primeiramente eu gostaria de justificar, que alguns vídeos serão gravados sem eu ativar a webcam. É porque eu estou atuando em um projeto no qual eu não consegui trazer toda a estrutura necessária para as gravações. Mas claro, devido ao nosso comprometimento, todo o conteúdo vai estar sendo gravado e disponibilizado em nosso canal para vocês continuarem com essa jornada de aprendizagem na linguagem Java, tá? No último vídeo, nós trouxemos aqui alguns detalhezinhos que são curiosidades ou pegadinhas em relação a dominar, a conhecer a linguagem Java, A gente falou sobre tipos de dados, organização de classes e um recurso que é extremamente relevante para a nossa evolução, que é depender de outras classes da linguagem para criar as nossas soluções, os nossos projetos. E uma delas é a importação de outras classes da linguagem. Como eu falei para vocês, alguns tipos de dados eles são outras classes da linguagem. Então a gente vai precisar importar essas classes para que os nossos atributos sejam uma representação desse tipo. Então, no caso, a nossa ordem de serviço, ela tem uma data hora de abertura que é do tipo data na linguagem. E esse tipo data, pessoal, nós temos uma cadeia de classes que representam datas que a gente vai conhecer à medida que a gente for evoluindo a aplicação. Mas como determinar e importar cada uma dessas classes, Basicamente, o que a gente tem que ver através da IDE são as sugestões de atalhos ou operações que ela nos apresenta para que a gente corrija esse erro, para que a gente resolva esse problema que está relacionado à importação. Então, aqui na IDE IntelliJ, o atalho ou a operação é o Alt-Enter. Vejam só, quando eu coloco o cursor, ele me sugere, olha, clica em Alt-Enter para a gente saber qual tipo de classe você quer importar nessa classe Date. Por quê? Porque nós temos duas opções aqui para realizar a importação. Então, nós vamos importar aqui a Java UtilDate porque ela é mais utilizada do que a Java SQL. E a gente sempre recomenda que vocês pesquisem, por que que eu tenho duas opções para tratamento de data. E lembrando, pessoal, vocês vão ver outras alternativas e é sempre bom a gente ter essa convicção de usabilidade. Então, eu vou importar da Java UtilDate, já temos aqui o nosso import. Então, eu estou dizendo que essa minha ordem de serviço vai usar uma classe do tipo que representa date, mas ela existe neste pacote. É importante a gente ter essa interpretação, de análise dos nossos conteúdos. Então, agora nossos arquivos, vejam só, todos eles já estão devidamente estruturados com seus atributos, que são as características que cada um do nosso contexto, vai disponibilizar para a nossa aplicação. Então, de uma forma sucinta, o que a gente vai fazer agora eu preciso ter uma ordem de serviço, essa ordem de serviços tem essas características, e a gente vai montar agora os objetos para que a gente consiga ter uma representação da aplicação num contexto real. Imagina que eu preciso, a partir de agora, ter uma ordem de serviço que é aquela ordem de serviço que é gerada na tela do teu sistema. Então, a finalidade principal de qualquer aplicação, independente da linguagem, é prover um mecanismo para o usuário. Então, a gente, quando desenvolve, a gente trabalha na estruturação e na criação desses contextos. Claro que as ordens de serviços, os clientes, os estabelecimentos, eles serão criados pela aplicação, pelo usuário. Mas nós, como desenvolvedor, vamos precisar ter esse discernimento de quais são as características, quais são as informações que a gente vai passar quando nosso sistema, pessoal, ele estiver disponível na internet ou na plataforma para nossos clientes. Então, vamos criar aqui uma simulação de uma classe que vai representar o nosso sistema. Então, nós temos uma classe chamada de sistema. Essa classe, ela é a classe principal da nossa aplicação. É a partir dela que, ao ser carregada, essa classe, ela vai disponibilizar operações como login, menus, cadastros dos clientes, dos estabelecimentos, impressão de relatórios e toda a estrutura que a aplicação tem para oferecer. Então, a partir desse momento, essa classe principal, main,
ou sistema, vamos dizer assim, ela tem um método main, que é o método principal para iniciar ou executar um programa na linguagem Java. E como é que é a estrutura desse método main? Muito simples. O método, ele por padrão, tá? Não existe restrição ou não existe variáveis em relação a esse método, tá, pessoal? Esse método sempre será public static void main e ele recebe um parâmetro do tipo array que a gente vai também conhecer um pouquinho lá na frente. E esse parâmetro a gente chama de args. Então, essa é a estrutura principal, né, do nosso método main ou método principal das nossas classes. Então, isso aqui é imutável, pessoal, ok? Sempre que vocês tiverem a necessidade de uma classe, de toda a tua aplicação ser a classe principal, automaticamente vocês terão esse método main. E esse método main, automaticamente as IDEs já te dão um direcionamento. Olha, essa é uma classe que tem um método principal. Então vamos ver o que é que a gente pode fazer a partir de agora com esse método principal. A gente vai executar a nossa classe sistema de agora em diante. Então, para executar, pessoal, eu posso fazer qualquer coisa. Nesse primeiro momento, eu já vou fazer uma simulação de criar um cliente no nosso sistema, tá? Então, como é que vai ser a concepção? Quando eu executar esse programa, eu vou criar um cliente como se eu estivesse criando esse cliente na telinha do meu sistema, tá? Claro que, recapitulando, né, pessoal? Isso é a finalidade da nossa aplicação, mas como desenvolvedores, a gente tem que ter um entendimento da jornada que vai ser realizada pelos nossos clientes. Então, para isso, eu venho aqui e digo: agora eu vou ter um cliente de nome Gleison e eu preciso criá-lo no meu sistema. Então, quando eu crio, eu uso a palavra new. Então, eu venho e digo new cliente e eu fecho aqui este objeto com parênteses. Por quê? Porque esse objeto aqui, ele não tem parâmetros de criação que a gente denomina de construtores. A gente também vai conhecer um pouquinho lá na frente. Então, dessa forma, o meu sistema representa que na sua execução ele vai ter um cliente Gleison, tá? Mas esse cliente, ele nasceu, ele existe na nossa aplicação, mas ele não tem nenhuma característica definida a partir de agora. Então, como é que a gente vai fazer a definição dessas características? Lembrando que essas características elas já foram identificadas. Vejam só, o nosso cliente, para existir, ele vai precisar de um ID, de um CPF ou CNPJ, de um nome e de um telefone. Então, todos os nossos clientes terão essas mesmas características, claro que com seus respectivos valores, tá? Então, como é que a gente vai fazer agora? Eu vou dizer que o cliente, vejam só, que é o Gleison, né, a variável Gleison, ponto. Observem que eu tenho todas as características deste objeto ou desta variável que é a representação de um dos nossos clientes. Então, qual é o CPF e CNPJ do Gleison? Aí vem um questionamento, né? Como é que eu defino valores, né, características aos nossos objetos? Sempre, pessoal, com o sinal de igual. Então, quando eu digo que este cliente, o CPF e o CNPJ dele vai ser igual a alguma coisa, essa é uma característica de definição de propriedades, tá? Então eu vou vir aqui e dizer que o CPF desta pessoa, que é o Gleison, eu vou colocar aqui esse número encerrando por ponto e vírgula. Então dessa forma, o Gleison, o CPF da pessoa cliente Gleison é este valor. Da mesma forma, eu venho e digo que o nome é igual a Gleison Sampaio, ok? E assim eu vou levando para as demais características, né? Vamos imaginar que o Gleison ele tem um ID no nosso sistema e esse ID é 98, por exemplo, tá? Então eu estou dizendo que no sistema o ID do Gleison é 98. É claro que quando a gente fala de sistemas de gerenciamento de IDs, pessoal, o teu banco de dados ou qualquer outra forma, ele vai gerar um númerozinho incremental automaticamente para você, tá? A gente vai discutir quando for falarmos do tema banco de dados. E aí também, por fim, eu digo que o telefone do Gleison é igual a 11 9 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dígitos, tá?
e eu encerro com um ponto e vírgula. Aqui, ó, vocês já se depararam com uma mensagem de erro. Poxa, eu sei que o telefone é do tipo long, eu estou colocando um valor que é relativamente bem amplo, né, vamos dizer assim, mas por que que ele está acusando essa mensagem? É porque o Java, os valores literais, pessoal, ele precisa ter identificação, sinalizações. Ei, esse número aqui, ele é inteiro ou é um long para você? Então eu preciso dizer que ele é um long, então eu finalizo com L. Para tipos inteiros, vocês observem que eu não precisei colocar. E também tem uma outra característica. Quando a gente está usando ou definindo valores para o tipo string, que é o caso do nosso CPF, toda string ela precisa estar entre aspas. Vejam só, diferente dos tipos numéricos que nós apresentamos a seguir. E aí, claro, pessoal, cada classe, cada tipo numérico ou cada tipo de dado, ele tem uma característicazinha de atribuição. E muitas das vezes, pela ausência de uma definição, por exemplo, igual a essa, ó, vocês estão congelados, né, ou impedidos por um erro que muitas das vezes são conceitos básicos na linguagem que vocês não tiveram esse domínio, esse primeiro contato e obviamente, né, estão aí presos na evolução do teu projeto. Então, o que a gente gostaria de mostrar é que entender dos fundamentos para quem está dando os primeiros contatos na linguagem versus esses conceitos, essas convenções, esses padrões, vai te dar um melhor direcionamento e evolução da linguagem. Nos próximos vídeos nós vamos criar as representações das nossas novas classes, como estabelecimento, ordem de serviço e qual o serviço realizado para um cliente. Espero que vocês tenham curtido. Já já temos novos vídeos.